6 projetos, né? Pelo menos 6 criações para apresentar, né? Vamos começar pela primeira delas, que é uma frequência DFM que você conseguiu inventar, né? É isso? Isso aí, seu Ronaldo. Esse aparelhinho, aparentemente insignificante, é o que me levou a estudar eletrônica. É o culpado de eu ter estudado. Esse é o início. Esse é o início. Foi o que me instigou, que me despertou interesse. Aconteceu assim, o meu irmão, que já estava na cidade, ele começou a estudar eletrônica. E ele fez um aparelhinho com uma pilhazinha e um microfonezinho, mas desse tamanho. Era mais ou menos isso aqui, né? E eu vi ele me mostrar que dentro do que eu conhecia de eletrônica, que era nada, né? Até a minha origem é da agricultura, né? Eu vi que ele falava no rádio que nem o locutor, sabe? A visão bem a visão que eu tinha. Eu achava mágico aquilo, né? Como é que podia um aparelhinho tão pequeno, sabe, que fazer aquilo? Para mim é uma coisa distante, bastante distante, sabe? O locutor e o rádio. E daí eu vi ele ali de pertinho falando. Daí eu comecei a estudar eletrônica por causa disso, eu queria fazer. E esse projetinho hoje eu uso quando eu dou aula para despertar a curiosidade do pessoal. Então, em cima desse aparelho eu estudei ele, como é que funcionava. Depois disso eu estudei física e eu criei uma brincadeira em cima dele para despertar a curiosidade do pessoal que quer estudar eletrônica. Você estava comentando antes também que para você hoje, por exemplo, criar aí uma peça dessa aí não perde muito tempo. Não, essa aqui eu fiz 15, 30 minutos, acho que foi. E quando você começou, levou quanto tempo? Eu levei uns 6 meses para mim conseguir montar um. E depois, para fazer funcionar, foi mais uns anos. Porque isso daqui é uma das coisas mais chatinhas que tem na eletrônica, ele exige muito. Tanto que se eu mexer o componente aqui, já vai mudar de lugar o rádio. Então é muito delicado. Às vezes você olha num rádio velho e diz, essa peça está torta, né? Só que às vezes tu vai endireitar tu estraga. Estraga, e aí não tem mais volta, né? E como é que funciona também? Vamos ver se a gente consegue mostrar para os nossos telespectadores. Deixa eu comentar um detalhe interessante. Certo. Quem conhece eletrônica deve estar olhando que isso aqui não é microfone. E esse também não. Certo. Não tem microfone. Então é um transmissor da FM que não tem microfone. Como é que ele vai transmitir a voz se não tem microfone? Com uma folha de papel. Com uma folha de papel vai fazer a função do microfone. Exatamente. Por quê? Porque a frequência modulada, que é o que esse aparelho faz, ele transmite, né, na faixa de FM, é a alteração da frequência. E essa frequência nesse aparelho, ela depende da forma dessa espiral aqui, que é uma bobinazinha. Então, com o tempo, eu comecei a perceber que eu podia fazer a modulação da frequência colocando uma folha no meio e falando na folha. Por quê? A voz é vibração mecânica, ela reflete no papel, o papel vibra também. Essa vibração é transmitida para a bobina, que altera, deforma ela, e altera, faz microdeformação, né? E essas deformaçõezinhas alteram a frequência. E acaba se refletindo no rádio como o som. Então é bem interessante, bem curioso, é pura física. Certo. Agora, isso, digamos assim, essa é uma criação sua. Agora, daria para acoplar, vamos dizer, um microfone aí também? Sim. O normal você usa o microfone. O normal seria o microfone. Isso aí foi você pesquisando e testando que chegou a essa conclusão que é possível também. Sim. Até mesmo para o pessoal entender, para explicar todas as partes da física, né? Que às vezes o pessoal tem a visão, quem está começando, claro, né? Que uma coisa é desligada da outra, né? E, na verdade, tudo que é física está interrelacionado, né? Isso aqui, na verdade, em termos técnicos, dá para dizer que é um transdutor mecânico-acústico. Acústico-elétrico. Isso. Que ele transforma a parte acústica, que é a vibração mecânica, em elétrica. Deformação, alteração da frequência. Então, a gente usa justamente para mostrar a ligação, né, dos efeitos físicos e a interação, onde eles se ligam, né? A parte da mecânica. O microfone, internamente, ele tem uma membrana dessas, uma bobina presa, né? Que gera o sinal. Então, vamos ligar aqui, vamos ver se funciona. Normalmente, quando a gente vai mostrar, não funciona, né? Mas vamos ver se a gente consegue hoje mostrar aqui para vocês. E o que é necessário aí também? Vamos explicar aí os passos aí para os nossos espectadores. Você tem que ter uma sintonia, tem que ter uma frequência ou não necessariamente? Você tem que sintonizar no rádio. Eu faço ele que ele gere um sinal. Você pode ver que se eu botar ele longe, fica o chiado da FM. Chiado. Quando eu boto perto, silenciou, tá. Esse silêncio quer dizer que o rádio tem portadora. Ou seja, existe um sinal elétrico, uma frequência, né? Nessa mesma frequência que o rádio está sintonizado. Então, se eu pegar e mexer aqui, ó, você pode ver, né, que já
já produz o som. Então, eu vou falar aqui, mas eu acho que não vai sair no microfone, né? Então, eu vou me abaixar aqui porque ele tem pouca potência, né? É feito só para demonstração do efeito físico mesmo, né? A ideia não é transmitir longe. Então, se eu botar aqui e sintonizar... Esse aí é o efeito de microfonia. Que a gente percebe quando aproxima o microfone do alto-falante. Então, não vou mostrar a voz, mas eu mostrei aqui, né? Como é que ele faz. Né? Que ele amplifica o som. Ou seja, é um microfone, né? Que ele tem o retorno do rádio. Então, é uma demonstração do equipamento. Isso aí sempre desperta bastante curiosidade do pessoal e ver que a ligação da física, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, que ela é simples, é muito simples. Então, mas aí o rádio, né, que você